E agora seguimos para a palestra técnica número 2, Metrologia das radiações ionizantes na produção de radiofármacos. Quem apresenta essa palestra vai ser o nosso moderador e apresentador, professor Celso Scaranello, presidente executivo da REMESP. Celso é engenheiro mecânico com especialização em automação industrial, formado pela engenharia na Universidade de Brás Cubas, pedagogo com habilitação em administração escolar pela Faculdade de São Bernardo, especialista em educação profissional, em gestão em metrologia e normalização, e em gestão da inovação tecnológica. Atua há mais de 25 anos na área de metrologia e nos últimos 15 anos se dedica aos projetos de tecnologia industrial básica, em especial na implantação de laboratório metrológico com vista junto ao Inmetro. Bem-vindo, Celso Scaranello. Obrigado. E agora também faço a honra de trazer junto uma palestra tão esperada e nossa palestrante, senhora Maria da Penha Albuquerque, gerente do Centro de Metrologia das Radiações Ionizantes, do Instituto de Pesquisa Energéticas e Nucleares, IPEM. Bem-vinda, Maria da Penha. Maria da Penha, pode falar. Fala você, Daniela, desculpe. Eu só vou falar o currículo oficial e depois você, por favor. Muito importante. Maria da Penha, física com mestrado e doutorado em tecnologia nuclear pela Universidade de São Paulo, atua há mais de 30 anos na área de metrologia das radiações, desenvolvendo e aplicando métodos de calibração de instrumentos, medidores de radiação utilizados em radioproteção, radioterapia e radiodiagnóstico. Atualmente é gerente do Centro de Metrologia das Radiações do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, orientadora de mestrado e doutorado no Programa de Tecnologia Nuclear, Aplicações da USP, e de mestrado do Programa de Mestrado Profissional em Tecnologia das Radiações em Ciência da Saúde do IPEM. Muito bem-vinda, Maria da Penha, e muito boa palestra para você e o Celso. Obrigada pela apresentação. Eu vou falar um pouquinho antes de passar a palavra para a Maria da Penha. Eu conheço a Maria da Penha já faz algum tempo e não sabia que ela era a responsável pelo laboratório de metrologia. Sabia que era da área de metrologia, mas não sabia que era responsável pela metrologia dentro do IPEM, na área de radiofármacos. E quando nós ficamos sabendo, a luta para trazê-la, né, porque ela também não é uma pessoa que tem tanto tempo assim, ela está sempre envolvida com processos importantes, mas foi uma negociação difícil, mas ela veio, porque ela sempre nos atende. Maria da Penha é uma pessoa é muito especial, é uma pessoa que ajuda demais a REMESP, ajuda demais os eventos da REMESP. Nós estamos organizando um trabalho agora, ele está entrando numa reta final, onde nós vamos trabalhar com submissão de trabalhos técnicos para o nosso congresso de metrologia, e a Maria da Penha sempre disponível em nos ajudar, em nos atender. E hoje eu prometi a ela que eu ficaria aqui na primeira fila para assistir essa palestra, que eu tenho certeza vai ser maravilhosa. Maria da Penha, a palavra é sua, e mais uma vez, muito obrigado por nos ajudar. Eu que agradeço, Celso. Na verdade, assim, não foi tão difícil assim me convencer a falar. Que, na verdade, assim, o que aconteceu nessa nossa negociação é que eu, a princípio, eu tentei trazer alguma pessoa que fosse do centro produtor de radiofármacos para poder mostrar para a gente como é feito o controle de qualidade de equipamentos e tal, mas o pessoal lá estava um pouco reticente também, não tinha data, não podia se apresentar. Mas, obviamente, que eu estou aqui com o maior prazer, assim, com o maior prazer, preparei com carinho a minha apresentação, eu não tinha certeza absoluta do tipo de público que eu ia enfrentar, então eu tentei trazer com uma linguagem que pudesse, assim como dentro do IPEM, que a gente é multidisciplinar, aqui também eu acho que é multidisciplinar, a gente tem vários profissionais de áreas diferentes, então eu vou tentar trazer numa linguagem que todas as pessoas consigam entender o que eu estou querendo trazer para mostrar para vocês. Vocês estão vendo a apresentação da Maria da Penha? Eu vou mudando por aqui, você vai pedindo, eu vou trocando. Tá bom. Então, vamos assim, agora eu estou vendo no modo apresentação também, como já estava, mas tudo bem. Então, você vai mudando, é isso? Isso.
Tá bom, então tá. Então, algumas coisinhas não pelo meio eu alterei, mas eu vou falando, não tem problema. Bom, então, primeiro eu queria agradecer as palavras do Celso, né, de apresentação, e de poder falar um pouquinho do trabalho que a gente desenvolve no IPEM, no Centro de Metrologia, e do esforço que tem sido para a gente trazer a rastreabilidade na medição dos radiofármacos que são utilizados em medicina nuclear. Que, na verdade, esse é um esforço não só nosso, do IPEM, como Centro de Produção de Radiofármacos, mas a gente percebe que é um esforço nacional, tá? Eu trouxe aqui algumas informações, aqui tem o meu nome, Maria da Penha, de Emerson Soares Bernardes, que é o gerente do Centro Produtor de Radiofármacos no IPEM. Como ele me deu algumas informações que são importantes, então eu coloquei também o nome dele nessa apresentação. Pode mudar, Celso, por favor. Bom, eu vou falar de metrologia, né? Todo mundo que está aqui envolvido na área de metrologia já sabe a definição da metrologia, que é dado pelo VIM, né? Que é a ciência da medição e suas aplicações. No nosso caso, na parte de radiofármacos, o processo regulatório é muito importante, não só para a produção de radiofármacos, mas quando a gente fala do uso de radiação ionizante, principalmente na área da saúde, é muito importante que o processo regulatório faça parte do estabelecimento de processos e procedimentos. Pode mudar, Celso, por favor. Bom, do que eu estou falando, né? O que são os radiofármacos? O radiofármaco ele é um composto químico que contém um material radioativo e que é administrado a um paciente. Peraí, deixa eu mudar aqui a minha tela, porque está bem na frente. A imagem está bem na frente da minha apresentação. Não estou conseguindo achar. Então, ele é um composto químico que contém um material radioativo e ele é administrado a um paciente. O objetivo de aplicação desse radiofármaco no paciente pode ser o diagnóstico ou uma terapia, né? E o radiofármaco ele tem que ser considerado como um fármaco, né? Biologicamente, quimicamente, como um fármaco qualquer, só que a gente tem que considerar as devidas precauções por causa da radioatividade que ele carrega. Né? Pode mudar, Celso, por favor. Eu vou ficar falando, né, o tempo todo. Bom, então, onde que o radiofármaco ele é utilizado? Ele é utilizado nos procedimentos de medicina nuclear, né? E, então, como que ele é utilizado? Para que serve o radiofármaco na medicina nuclear? Bom, ele pode ser utilizado para produzir uma imagem do órgão que está sendo investigado, ou ele pode destruir o tecido-alvo, né? Dessa forma, ele vai conduzir o nuclídeo ao órgão ou tecido de interesse. E, para isso, ele tem que ter uma atividade ótima, que é a atividade perfeita para cumprir esse objetivo. Ele tem que trazer, no final, uma boa imagem diagnóstica, com menos dose ao paciente e aos trabalhadores, e maximizar o dano ao tecido-alvo, no caso da terapia, desde que se preserve os tecidos que são sadios, que estão em volta desse tecido doentio. Por favor, pode mudar. Bom, então a medicina nuclear, de uma maneira geral, ela vai apresentar procedimentos específicos para o diagnóstico ou procedimentos para a terapia, principalmente para tratar câncer e doenças cardiovasculares, que são duas das principais causas de morte, segundo a OMS, né? Isso quer dizer que para a gente poder usar ou administrar a quantidade de radiação ao paciente da maneira adequada, nós temos que trabalhar para que isso seja feito com a maior exatidão possível, tá? Então, é isso que eu vou falar aqui. Eu vou falar da metrologia aplicada aos radiofármacos que são utilizados na medicina nuclear em procedimentos diferentes. Pode passar um pouco para frente, por favor. Pode passar a próxima, Celso. Tá. De que radiofármacos eu estou falando? Bom, o IPEM, ele é o maior produtor de radiofármacos do Brasil, né? Ele produz 23 produtos que são disponibilizados para aplicação, diagnóstico e terapia. O principal deles é o gerador de tecnésio, que é um produto, que é esse gerador. Ele apresenta 11 produtos prontos para uso e 11 produtos que devem ser liofilizados na clínica de medicina nuclear. Pode passar para frente, por favor. Próximo. Bom, o gerador de tecnésio, o Brasil, o IPEM, ele é o único produtor no Brasil, né, do gerador, e ele disponibiliza o gerador para o Brasil inteiro. Então, o gerador de molibdênio, que vai decair no tecnésio, que é usado para as principais
procedimentos de radiodiagnóstico. Então, ele vai nesse formato, esse aqui é o gerador, é o modo que ele é disponibilizado pelo IPEM para o Brasil inteiro, como pode ser visto aqui. O IPEM, para as pessoas que não conhecem, fica no estado de São Paulo, aqui no campus da USP, né, e ele disponibiliza o gerador para o Brasil inteiro. Próximo. Bom, aqui é uma lista dos radiofármacos que são comercializados já prontos para o uso. São 11 fármacos diferentes, né, radiofármacos, alguns são injetáveis, outros são para uso oral e para aplicações específicas, como cintilografia, focos de infecção e inflamação, doenças da tireoide, que é o iodo, que é usado para isso. Um que eu acho muito importante, que é o samário, que é usado para terapia paliativa da dor provocada por metástases ósseas, é o samário 153. Então, tem aqui a lista dos 11 produtos que são comercializados pelo IPEM, radiofármacos, já prontos para uso. Próximo. Bom, aqui é uma relação dos kits que são liofilizados a partir do gerador de Tecnésio 99 que o IPEM fornece. Então, como vocês podem ver, dependendo do material liofilizado, ele é aplicado a uma parte do corpo diferente, né? O sistema neurológico, respiratório, hepatobiliar, sistema linfático, sistema cardiovascular, urinário, esquelético e para o câncer. Então, aqui depende do tipo de órgão que você quer marcar, que você quer visualizar, você aplica um kit diferenciado. O próximo. Bom, aqui só um exemplo do tipo de imagem que a gente consegue utilizando o radiofármaco, né? Por exames específicos, como um PET-CT, que pode fazer de corpo inteiro ou de um órgão específico. Esse é o tipo de imagem que é gerado quando se usa um material, um radiofármaco. O próximo, por favor. Bom, eu quis mostrar algumas telas para vocês verem onde que são aplicados os radiofármacos, né? E, de uma maneira geral, as boas práticas médicas, elas sugerem que essas medições da radioatividade, que é da radioatividade que é administrada ao paciente, sejam conhecidas da maneira mais exata possível. Para isso, tem que ser estabelecida uma rastreabilidade ao nível do usuário final, com participação em testes de proficiência frequentes, que podem assegurar a exatidão e consistência dessas medições. Para isso, é importante que sejam observadas as exigências das boas práticas de fabricação, que obrigam que o fabricante de radiofármaco demonstre a rastreabilidade de suas medições aos padrões nacionais e internacionais de radioatividade. Pode passar, por favor. Próximo. Bom, e o que a gente mede quando a gente está tentando fazer uma metrologia do radiofármaco? A grandeza de interesse nessa área é a grandeza atividade. A grandeza atividade, activity em inglês, com o símbolo A, ela é definida como sendo a atividade de material radioativo expresso pelo quociente entre o número de transformações nucleares espontâneas e o intervalo de tempo decorrido. Essa definição, ela vem de um documento da ICRU, que é uma comissão internacional de grandezas e unidades aplicadas à área de radiação ionizante, tá? E a unidade de medição dessa grandeza é o becquerel, que é equivalente a uma transformação por segundo, ou segundo a menos 1. A gente ainda fala aqui em Curie, que é uma unidade antiga, mas que a gente ainda vê muitos equipamentos que apresentam essa unidade Curie. Então, por isso que eu trouxe ela aqui como uma referência. Mas a unidade indicada no Sistema Internacional de Unidades é o becquerel. A próxima. E como que a gente faz essa medição da atividade de um radiofármaco? Tem um equipamento, então, específico chamado medidor de atividade, ou ativímetro, ou calibrador de dose. Então, ele é conhecido por nomes diferentes. A gente, às vezes, dependendo do trabalho que está fazendo, de ser algum trabalho de pesquisa, ou a gente escolhe um nome para ele, ele é aceito dessas 3 maneiras, e a gente ainda vê muita gente chamar esse equipamento de curiômetro, porque, como antigamente só tinha a unidade Curie, e se escreve Curie, né? As pessoas chamavam esse equipamento de curiômetro, até hoje ainda essa linguagem a gente ainda ouve dizer, mas na verdade é um medidor de atividade, um ativímetro, um calibrador de dose. E ele tem essa cara que está mostrando aqui. Na verdade, esse equipamento, ele é uma câmara de ionização que é protegida por uma blindagem de chumbo, porque dentro dessa câmara, essa é uma câmara do tipo Well
que é uma câmara de poços, uma câmara de ionização do tipo poço, e o radiofármaco ele é colocado aqui dentro desse poço. E aqui tem um esquema da câmara de ionização, onde a amostra vai dentro do poço da câmara de ionização, uma tensão é aplicada, e eletronicamente a gente consegue ler a atividade desse equipamento nesse display. Próximo. Bom, aqui é só para vocês terem uma ideia dos tipos de equipamentos que existem no nosso laboratório de calibração do IPEM. Então, nós temos um equipamento de referência, que é o nosso padrão, é um equipamento rastreado ao laboratório primário NPL. No Brasil não tem um laboratório primário que faça esse tipo de calibração, então o nosso equipamento é um equipamento secundário, porque foi calibrado no laboratório primário NPL. E temos mais dois sistemas, que são sistemas de trabalho, que a gente usa para testar os ativímetros de clientes ou do nosso centro produtor. Aqui eu tenho uma amostra de três ampolas de fontes radioativas, que são fontes de controle de qualidade, não são fontes de calibração. Por definição, a calibração desses equipamentos, elas devem ser feitas na mesma energia de uso. E essas três fontes aqui, elas são fornecidas para todos os usuários de câmaras do tipo poço, medidores de atividade do Brasil inteiro, mas elas são fontes de controle de qualidade. Normalmente são de césio, cobalto e de bário. Então, o IPEM tem um programa de controle de qualidade dos seus ativímetros, utilizando esse conjunto de fontes de controle de qualidade. Próximo. Bom, além do equipamento principal, que numa produção de radiofármaco é o medidor da atividade, existem outros equipamentos que são usados também, claro, né? A gente tem os equipamentos de balança, os equipamentos de medição volumétrica do volume, os frascos de vidro e as seringas plásticas, elas são muito importantes na medição da atividade, porque esses medidores de atividade, eles são muito dependentes da dimensão do frasco, da espessura, da composição química. Então, é muito importante que essas características sejam conhecidas. Um relógio, um timer calibrado também é uma coisa importante, porque a gente está falando de radiofármaco. No radiofármaco que tem um material radioativo, significa que, assim que ele é fabricado, ele começa a decair, que é assim que ele emite radiação, ele vai decaindo. E conforme ele decai, ele tem um tempo específico para cada radioisótopo de decaimento, e a gente tem que saber a hora que o material vai ser aplicado ao paciente, qual é a atividade, para isso a gente tem que conhecer o tempo que ele foi medido inicialmente e a hora que ele vai ser aplicado ao paciente. Além das fontes de referência, que devem ser seladas, e tem em torno de 5 megabecquerel de atividade para o césio, 10 megabecquerel para o cobalto. Próximo. Bom, aqui só um exemplo de como o gerador de tecnésio é manipulado, não é manipulação, mas as etapas que são feitas até o radiofármaco ser aplicado ao paciente. Então, ele passa para um frasco que é fornecido junto com, que é o frasco que vem do IPEM, o radiofármaco, depois ele passa para seringas, que pode ter volumes diferentes, ele vai para o frasco, que é usado para fazer a liofilização, que é o frasco do kit de liofilizador, e para a seringa, que aí sim vai ser aplicado ao paciente. Então, a gente vê que são várias etapas em que o material, ele passa de um recipiente para outro. E isso pode influenciar na medição. Você mede a atividade dele quando ele passa por esse frasco. A cada etapa aqui, você tem que ir medindo novamente no ativímetro, porque é um material líquido, é uma solução, e pode ficar resquício nas paredes dos frascos, tá? Próximo, por favor. Bom, para demonstrar um pouquinho da cadeia de produção e comercialização de radiofármacos, eu só queria pontuar que os radiofármacos podem ser produzidos de 3 maneiras diferentes, utilizando um reator nuclear, aceleradores do tipo ciclotrons ou geradores. E aqui é um exemplo dos tipos de radionuclídeos que podem ser fornecidos que podem ser comercializados dessas 3 maneiras de produção, tá? Próximo, por favor. Bom, existem, então, alguns tipos de radiofarmácias diferentes, né? Que têm objetivos diferentes. Existe radiofarmácia industrial, que é o tipo da radiofarmácia que o IPEM possui,
né? Que ela é responsável pela instalação radioativa, é uma instalação radioativa que prepara, manipula, fraciona e dispensa insumos radiofarmacêuticos em lotes, assim como radionuclides ou geradores e radiofármacos, dessas 3 maneiras. É assim, o IPEM é caracterizado como radiofarmácia industrial. E existem as radiofarmácias centralizadas, que são aquelas instalações radioativas que ela vai preparar, manipular e fracionar, mas radiofármacos são prontos para uso. E, muitas vezes, essas radiofarmácias, elas podem estar localizadas dentro de um hospital, que a gente chamaria de radiofarmácia hospitalar. A radiofarmácia hospitalar, ela vai ter essa mesma função aqui que uma radiofarmácia centralizada, mas para o uso próprio daquele hospital, uma demanda individualizada, como se coloca aqui, opção de dose individualizada sob demanda, que o médico descreve e é preparado para isso. E a radiofarmácia, além a radiofarmácia centralizada também pode fornecer para outros serviços de medicina nuclear. O próximo, Celso, pode mudar. Então, quais são os desafios que se encontram nessas produções de radiofármacos? O principal deles é a rastreabilidade da dose. E como vocês viram, desde a produção até aplicar ao paciente, passa por alguns caminhos. E essa rastreabilidade, ela é um pouco difícil da gente conseguir demonstrar. E, além do que, as monodoses, que são doses individualizadas que o médico prescreve, ela tem essa dificuldade por conta da hora do exame. Então, vamos supor, se a gente vai usar um radiofármaco que tem uma meia-vida de 1h30. Aí o médico prescreve a dose, então você tem que produzir o radiofármaco com tal dose, de maneira que depois do tempo de decaimento, quando você for aplicar ao paciente, ele esteja com a dose que o médico prescreveu. Então, isso é uma dificuldade. Outra dificuldade é que os radiofármacos que são registrados na Anvisa, eles têm atividades definidas na bula. Então, mais uma vez, a bula define qual atividade que você tem que aplicar ao paciente, né? Como um remédio qualquer que tenha uma bula, qual é a dose que você tem que administrar para o paciente. E, mais uma vez, a dificuldade é por conta da rastreabilidade da dose, porque você tem que levar em conta a hora de administração ao paciente. A próxima, por favor. Bom, aí entram os aspectos regulatórios, né? Como a gente ouviu agora mesmo a apresentação do João da Anvisa, do Dimenstein, que reconheço há muito tempo. Dimenstein também é um parceiro nosso, que ele faz levantamento radiométrico, faz vários testes e é cliente do laboratório de calibração, que leva seus equipamentos para a gente calibrar lá, e ele já apresentou parte de aspectos regulatórios. Na parte de uso de material radioativo, a CENEM, que é a Comissão Nacional de Energia Nuclear, estabelece os requisitos de segurança e proteção radiológica. Então, a CENEM possui e apresenta várias normas, né, que devem ser seguidas, porque a CENEM faz a fiscalização também dessas instalações. Então, existem algumas normas da CENEM, uma essa que eu coloquei aqui, que é a 6.11, ela traz os requisitos para os produtores de radioisótopos com aceleradores ciclotrons. E está em estudo uma norma, que vai ser publicada em breve, que é para as radiofarmácias centralizadas e industriais. Então, essas ainda não estão disponíveis, essa 6.11 já está disponível. E na sua seção 2, ela descreve todos os instrumentos de medição que devem ser utilizados numa instalação desse tipo. E o artigo 42 mostra aqui que ela tem que ter monitores individuais de leitura direta calibrados. O que são monitores individuais? São aqueles EPIs que o Dimenstein falou. É um equipamento que o trabalhador tem que usar de leitura direta, que deve ser calibrado, tá? A cada 2 anos. Para esse equipamento, já existem procedimentos estabelecidos, nós do IPEM fazemos também essa calibração, então já existem procedimentos estabelecidos para isso. Próximo, por favor. Próximo slide. Além disso, ele ainda diz no artigo 43 que a instalação tem que ter medidores de atividade, que são esses medidores que eu mostrei para vocês, e estabelece quais são os testes e critérios de controle de qualidade que devem ser aplicados. Só que em nenhum item aqui, ele fala que esse medidor deve ser calibrado. Ele só fala em controle de qualidade desses equipamentos. Próximo, por favor.
E uma outra norma da CNEM muito importante, que é essa 305, ela se aplica aos serviços de medicina nuclear. E da mesma maneira que a outra, que é para o centro produtor, ela descreve na seção 2 quais os instrumentos de medição de radiação e equipamentos de diagnóstico que o serviço tem que ter. Além de outros, todos individuais, como luva, jaleco, blindagem para colocar os frascos e seringas. Ele fala dos monitores de taxa de dose, que é um equipamento para medir a dose no ambiente e de contaminação de superfície. Quando você manipula um material radioativo, você pode, em algum momento, deixar cair alguma coisa e a superfície onde você trabalha pode ser contaminada. Então, para esses equipamentos, também existem procedimentos já estabelecidos. Nós do IPEM fazemos a calibração desse tipo de equipamento, a gente já trabalha há muito tempo com isso, são procedimentos já bem estabelecidos. E no item 5, também fala que tem que ter um medidor de atividade compatível com as energias e características específicas. Mas também não fala de calibração, fala da calibração dos outros, mas não desse equipamento. Só fala, mais uma vez, próxima página, por favor. Fala dos testes de controle de qualidade do medidor de atividade. Quais são? Repetibilidade do zero, radiação de fundo e tal. Então, todos esses testes devem ser realizados no medidor de atividade, mas também não fala aqui que ele deve ser calibrado. Próximo, por favor. E, bom, não fala que deve ser calibrado, mas fala do controle de qualidade. E o que eu apresentei até agora são as normas da CNEM. Existe uma outra instituição, que o Dimenstein falou dele, que é a Agência Internacional de Energia Atômica, que controla e comanda uma rede de calibração mundial para laboratórios do tipo padrão secundário e estabelece publica vários códigos de prática, procedimentos que os laboratórios que fazem parte devem seguir. Um deles, muito importante, é esse que fala para a garantia da qualidade, para a medida da radioatividade em medicina nuclear. E esse documento, ele traz quais são os critérios de aceitação e o que o laboratório deve garantir para o laboratório e o serviço de medicina nuclear deve garantir. Uma coisa muito importante, que é o foco do nosso trabalho, da nossa apresentação aqui, é do medidor da atividade que deve ser calibrado, tá? Esse documento, ele fala disso, que ele tem que ser calibrado, o laboratório deve ter um equipamento desse calibrado, com raçabilidade a uma instituição nacional de metrologia, tá? Que, no nosso caso, é o Laboratório Nacional de Metrologia das Radiações Ionizantes. O próximo, por favor. Muitos dos itens que esse documento da agência estabelece como critério de aceitação, as normas nacionais, como as normas da Comissão Nacional de Energia Nuclear, ou mesmo da Anvisa, eles seguem, os critérios são muito parecidos, né? Então, os documentos nacionais, na verdade, seguem as recomendações internacionais. Bom, como eu falei para vocês, nenhuma dessas normas nacionais obriga que esses equipamentos sejam calibrados. Mas essa é uma preocupação da rede brasileira de calibração na área de radiação ionizante no Brasil, por isso que eu disse que isso é uma preocupação nacional, de que a gente consiga, de alguma forma, garantir que a medida da grandeza da atividade seja o mais exata possível, que conseguir rastrear essa grandeza até os padrões internacionais. Tendo isso em mente, o Laboratório Nacional de Metrologia das Radiações Ionizantes, que é coordenado, é tocado pela doutora Carla Cristina de Souza Patrão, eles estabeleceram um ensaio de proficiência para a medição da grandeza da atividade em radiofármacos. Pode mudar, por favor, Celso, próximo. O Laboratório Nacional, na verdade, ele foi um laboratório, ele foi designado pelo Inmetro como laboratório nacional nessa área. Então, ele é responsável por disseminar no Brasil as grandezas ligadas à radiação ionizante. E o Laboratório Nacional possui vários métodos de determinação e padronização de radionuclídeos, até alguns métodos são primários. E por isso, com isso, ele participa de comparações entre laboratórios com outros laboratórios nacionais. Alguns laboratórios nacionais são primários, outros são secundários. No caso do Brasil, o Laboratório Nacional, ele é secundário. Mas, mesmo assim, ele tem participado com resultados muito bons dessas comparações chaves, que são organizadas pelo BIPM, tá? Próximo.
Bom, então, com essa responsabilidade do Laboratório Nacional de tentar mapear a rastreabilidade ou o uso de radiofármacos no Brasil inteiro, em 2018, essa era uma coisa que eu tinha consertado, Celso, na verdade a tese do Antônio é 2019, depois eu conserto e te mando direitinho, não é 2018, eu coloquei errado aqui. Bom, em 2018, na verdade, em 2018 ele estava rodando, né, o trabalho dele, terminou em 2019. Ele fez um mapeamento dos serviços de medicina nuclear no Brasil, dos centros produtores de radiofármacos no Brasil, para poder, como um dos objetivos do trabalho dele, era que o Laboratório Nacional pudesse estabelecer um programa de rastreabilidade, ou um programa de ensaio de proficiência para os centros produtores de radiofármacos. Desde 1997, o IRD já faz um trabalho junto aos serviços de medicina nuclear de disseminação e de controle, não é dos equipamentos, mas como o Laboratório Nacional possui um centro, um serviço de metrologia de radionuclídeos, eles podem fornecer por métodos primários alguns radiofármacos para os serviços de medicina nuclear, e desde 97 que ele já tem esse programa. Então, na tese do Antônio, ele fez um mapeamento de todas as medições que foram realizadas nesse período. Ele chegou aqui em 2019, o Brasil tinha 468 serviços de medicina nuclear, 2 laboratórios de calibração, 3 radiofarmácias centralizadas, 11 centros produtores privados e 4 centros produtores que estão dentro da CENEM, tá? O IPEM é um deles. Se a gente considerar aqui, por exemplo, eu como centro produtor, como laboratório de calibração, na verdade, aqui eu estou entrando no laboratório de calibração e como centro produtor. Como laboratório de calibração, eu possuo 3 ativímetros. O Centro de Produtor de Radiofármacos no IPEM possui 23 ativímetros. Se a gente considerar aqui que os 468 serviços de medicina nuclear, obviamente que alguns têm só um, mas muitos têm 2. Então, a gente pode pensar que deve ter uns perto de 1.000 ativímetros no Brasil que necessitam de controle. Uma dificuldade que se encontra, que se vê, o Brasil tem dimensões continentais. Como é que você vai trabalhar com radiofármaco que tem meia-vida curta, que você tem que transportar para um serviço lá no norte, na região nordeste, longe, né? Então, nós temos alguns centros, na região norte são 25 serviços de medicina nuclear, mas a gente tem alguns centros produtores localizados, em São Paulo, tem no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, tem um escritório que o Laboratório Nacional fez na região centro e um no sul, em Porto Alegre. Então, você tem que trabalhar de forma que você consiga transportar essas fontes para ser feitas como controle nesses locais distantes. Então, esse é um desafio. O próximo, por favor. Nesse trabalho ainda, ele demonstrou que qual que é a hierarquia do sistema meteorológico nacional, tem um errinho aqui, aplicada à medicina nuclear. Bom, o BIPM, que é o Bureau Internacional de Pesos e Medidas, que controla, né, todos os laboratórios nacionais, aqui é o Laboratório Nacional Brasileiro, que faz parte dessas comparações chaves com outros laboratórios nacionais, alguns são primários, como o NIST e o NPL, o CENEA é o laboratório, é o centro argentino, e o CENTES é um centro em Cuba, que são secundários esses dois. E esses dois são primários e o nosso também é secundário. Então, essas instituições são o Laboratório Nacional que vai disseminar para essas instituições, para os laboratórios, para as radiofarmácias, para o serviço de calibração, para depois ser entregue para o serviço de medicina nuclear e para os pacientes. Próximo, por favor. Bom, então, qual que é o papel do Laboratório Nacional nessa importância de rastreabilidade ao radiofármaco que é administrado ao paciente? Ele estabeleceu, a partir da tese desse rapaz, esse programa que já vinha sendo testado, já foram testados em alguns anos anteriores, mas foi estabelecido agora, que é um ensaio de proficiência para avaliação do desempenho do participante, que isso é a definição de ensaio de proficiência, né? Pela norma BNT, usando os pré-requisitos da BNT ISO IEC 17043, então o IRD estabeleceu esse programa, esse ensaio de proficiência. Pode passar o próximo, por favor? Então, esse ensaio, ele vai ser para os centros produtores, mas para o serviço de medicina nuclear também podem participar.
A grandeza a ser medida, neste caso, é a grandeza atividade Becquerel. Os desafios encontrados para essa atividade também é a mesma que eu falo da aplicação, que é a meia-vida curta, porque aí você tem dificuldade de entregar ou de levar o radiofármaco produzido nesses locais para você fazer a medição. Você faz uma medição de manhã, aí o radiofármaco tem uma meia-vida de 67,83 minutos, o galho. Aí eu meço de manhã, depois de 1 hora e pouco, ele já caiu a metade, 2 horas já caiu 1/4. Então, ele tem que chegar com atividade tal no local de medição que eu consiga fazer uma medição confiável. Isso considerando que o Brasil tem essas dimensões continentais. O próximo, por favor. Bom, o procedimento desse tipo de ensaio, ele vai depender do tipo de participante. Por exemplo, se for um centro produtor, que é o nosso caso, do IPEM, o centro produtor, ele vai produzir o radiofármaco e vai medir. Aí ele vai enviar 2 amostras para o LNMRI, que vai medir e enviar resultado. É claro que parece muito simples medir, mas quando a gente fala de um radiofármaco, você envia. Quando você mede, existem vários fatores de influência numa medição dessa, como eu disse, o material do frasco, a posição do frasco dentro da câmara de ionização, qual o volume de material que vai estar. Então, tem vários fatores de contorno que devem ser considerados nessa medição. Se vier de uma radiofarmácia, o procedimento é praticamente o mesmo, a radiofarmácia vai produzir e medir. Aí manda o mesmo que ele mediu para o Laboratório Nacional, que vai medir e vai fornecer o resultado. Próximo. Se for um laboratório de calibração, aí aqui eu represento 2 coisas, o laboratório de calibração e o centro produtor. O IPEM, eu podia até ter trazido uma plantinha para ver aqui, o IPEM ele também é uma instituição grande, com várias atividades diferentes, e o centro produtor fica localizado muito próximo do laboratório de calibração. E a gente construiu uma instalação própria para fazer esse controle. Então, aqui eu tenho o centro produtor, que vai produzir o radiofármaco e vai enviar para o laboratório de calibração. No meu caso, o nosso laboratório está dentro do instituto que produz também, então eu vou receber essa fonte produzida pelo centro produtor, que já mediu. Então, assim, o centro produtor produz e mede. Aí ele envia para mim uma amostra como laboratório e uma para o Laboratório Nacional. O Laboratório Nacional vai medir, eu, como laboratório de calibração, vou medir e o Laboratório Nacional vai analisar esses resultados, depois enviar, emitir um resultado, um relatório, um certificado de participação. Esse mesmo procedimento, ele vale para os serviços de medicina nuclear, tá? Então, todos esses instalações, serviço de medicina nuclear, laboratório de calibração e centros produtores podem participar desse ensaio. O próximo, por favor. Bom, então, como é que é feita a avaliação? O valor que o participante vai medir vai ser comparado com o valor de referência determinado pelo Laboratório Nacional, né? Então, vai ser uma fórmula simples de variação, de determinação, né? O radiofármaco ele vai ser fornecido pelo participante, e os limites de aceitação que o Laboratório Nacional aceita, são esses aqui que, na verdade, são definidos pelas normas, por aqueles regulamentos aquelas normas que eu falei para vocês. Então, se for um serviço de medicina nuclear, o limite de aceitação é de 10% de variação, para um centro produtor ou radiofarmácia, 5%, e para um laboratório de calibração, 3%. Esses são os limites de aceitação. O próximo, por favor. Bom, aí eu tomei emprestado aqui uma apresentação do professor Dr. Paulo Cunha, lá da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, porque o que eu mostrei para vocês até agora é o seguinte: não existe obrigatoriedade de calibração da ativímetro, existe obrigatoriedade de calibração dos outros equipamentos que fazem parte de um processo de fabricação de radiofármaco, como os EPIs, medidores de tempo, medidor de taxa de dose, de contaminação de superfície. Mas o principal instrumento, que é o ativímetro, não existe obrigatoriedade. Existem recomendações de testes de controle de qualidade que são, inclusive, rigorosos. Eu posso dizer que eles são rigorosos, eles são até, às vezes, difíceis de seguir. A gente tem um programa no IPEM, para os 23 ativímetros do nosso centro produtor, e de vez em quando um está fora do limite, então a gente tem que ver o que aconteceu. Então, são requisitos rigorosos. Mas a calibração não é
não é obrigatória. E a gente, como laboratório de calibração, já questionou algumas vezes. O Paulo Cunha, ele representa o laboratório de calibração da UERJ, que tem o mesmo pensamento que a gente aqui do laboratório do IPEM. No ano passado, teve um seminário de rastreabilidade metrológica para radiofármacos no Brasil. Foi um seminário muito interessante, aconteceu num dia só, mas participaram vários atores, né? Pessoal de produção de radiofarmácia centralizada, hospitalar, dos produtores industriais, de serviço de medicina nuclear, foi muito interessante. E o Paulo Cunha fez essa apresentação que eu quis roubar dele. Coloquei aqui para mostrar para vocês o raciocínio dele, que eu concordo. Pode mudar, por favor, o próximo. Ele pergunta por que a gente vai calibrar um instrumento, qualquer um. Então, ele fez uma análise usando abordagens diferentes. Primeiro, vamos considerar o uso do equipamento. Seguinte, os requisitos regulatórios, as questões técnicas e experiência cotidiana para definir se devemos ou não calibrar um instrumento. Pode passar o próximo. Pensando na utilização do equipamento, como é que a gente define a calibração, né? Se ele necessita ou não de calibração. Bom, primeiro existem os equipamentos de classe 1, que são aqueles que não necessitam de requisitos de exatidão e precisão. Por exemplo, aqueles equipamentos que são usados em uso doméstico, uma balança, uma trena, aí não precisa calibrar, é óbvio. Agora, existem equipamentos que possuem requisitos de exatidão e precisão, que são esses classe 2. Nesse caso, os instrumentos eles são relacionados à saúde e segurança. Por exemplo, indústria farmacêutica, laboratórios clínicos, proteção audiológica. Nesse caso, a gente inclui os ativímetros também. Então, ele deveria ser mandatório calibrar esse equipamento, tá? E depois da classe 3 de equipamento... Meu celular resolveu conversar sozinho aqui. E, por fim, os equipamentos de classe 3, que são aqueles que possuem requisitos rigorosos de exatidão e precisão, que são aqueles usados nas indústrias de precisão e tecnológica, por exemplo, espacial, aviação nuclear, que aí é mandatório a calibração, tá? Nós estamos aqui nos equipamentos de classe 2, tá? Pode passar, por favor. Bom, outra abordagem que ele fez foi se as normas determinam ou não. No caso das normas aplicadas ao Serviço de Medicina Nuclear e aos centros produtores de radiofármacos, as normas não recomendam, não existe regulamento exigindo a calibração. No entanto, nesse RDC 301 da Anvisa, que é Diretrizes Gerais de Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos, ele estabelece que os equipamentos de medição, pesagem, resíduo e controle devem ser calibrados. Se a gente considerar que o ativímetro, o ativímetro é um equipamento de medição, ele mede a atividade. Então, se a gente considerar essa norma da Anvisa, então ele deve ser calibrado. Porque a norma diz devem ser calibrados, né? E uma série de documentos da agência, que é padrões de segurança, número 46 de 2018, também diz, no seu parágrafo 4.2, que equipamentos como medidores de atividade devem também ser calibrados em intervalos apropriados. Então, existem regulamentos que podem ditar a calibração desse tipo de equipamento. No próximo, por favor. Bom, aí avaliando as questões técnicas, o que ele colocou? Essas informações que eu estou colocando aqui foram colocadas pelo professor Paulo Cunha. Eu concordo com todas, por isso que eu estou usando. Bom, os instrumentos podem envelhecer e envelhecem. Os instrumentos precisam de calibração para corrigir aqueles erros de medição. Eu, como assim, de laboratório de calibração de muito tempo, por um período, nós já recebemos medidores de atividade de alguns serviços de medicina nuclear para testar no IPEM um procedimento de calibração. Então, o que a gente fazia? A gente pegava, o cliente trazia o equipamento, que são equipamentos, como eu mostrei para você, não deu para ter dimensão do tamanho, mas são equipamentos pesados, eles têm blindagem de chumbo, e às vezes eles estão localizados num lugar difícil de tirar. Essa é uma das coisas que impedem, eu acho, de que estabeleça a obrigatoriedade de calibração. Eu encontrei erros de medição de até 12%. Agora, se você vai pensar que você está medindo uma fonte que você vai injetar no paciente, você pode dar uma dose alta demais, que não é necessária, você pode dar uma dose que não vai suprir, não vai ter o efeito que você está procurando. Então, isso é uma coisa muito importante. E os equipamentos podem quebrar, né? Eles podem quebrar, passar por manutenção, isso também é uma questão que leva a uma recalibração. O próximo, por favor.
Por fim, os requisitos de exatidão, você vê que tem normas que estabelecem requisitos de exatidão diferentes. A nossa norma nacional estabelece uma exatidão de 10%, e a norma da agência 5%. Como que a gente vai avaliar esses requisitos diferentes? Se a gente pode fazer isso por meio de comparações, ou seja, participando das comparações de medições, que é o que o Laboratório Nacional está propondo. Então, eu recomendo que a gente faça parte disso, já que a calibração não é obrigatória. E aí, por fim, o que ele diz? Como que a gente vai corrigir essas não conformidades relativa à exatidão? Principalmente se a gente tiver um procedimento de calibração desses ativímetros. Aí, passa para o próximo, por favor. Existe uma infraestrutura metrológica no país possível para calibrar esses ativos? Sim. Nós temos 3 laboratórios, está certo que eles são localizados, né? Um em São Paulo, que é o do IPEM, o do IRD, que é no Rio de Janeiro, e da UERJ, são localizados na região sudeste, mas a gente já pode iniciar esse movimento de calibração, né? Existem outros países que já calibram ativímetros também, como a Argentina, o Chile, Cuba, México, Peru, já calibram. Então, a gente acha que no país existe uma infraestrutura que dá para a gente iniciar, pelo menos, a calibração dos ativímetros. Próximo. Então, assim, por fim, o que ele coloca? A gente aceita uma multa de um radar não calibrado? A gente compra uma carne numa balança que não é calibrada? Vai abastecer no carro onde uma bomba não foi calibrada? Então, por que a gente vai aceitar um ativímetro que não é calibrado? O que vai representar isso? Representa que a gente vai acabar contribuindo para dar uma dose certa no paciente, correto, tá? Então, esse é o nosso ponto de vista. O próximo, por favor. Bom, e aí qual que é a proposta do IPEM para que a gente possa suprir isso? Pensando a informação que eu dei para vocês há uns 3 slides atrás, que os medidores de atividade são equipamentos não tão portáteis quanto poderiam ser, eles são pesados, em muitos casos, eles são pesados, e em muitos casos eles estão localizados em alas quentes, que a gente chama, a ala quente é onde tem uma incidência grande de material radioativo, que é difícil tirar ele de lá. Pensando nisso, o IPEM está propondo 13 metodologias de calibração que podem ser realizadas in situ. A primeira delas, nós já testamos com o Tecnésio, que eu pus ali, nós já testamos essas metodologias usando a fonte de Tecnésio. Bom, neste caso, o laboratório de calibração do instrumento receberia uma fonte do centro produtor, levaríamos ela para o nosso laboratório de calibração, faríamos a caracterização dela para ser uma fonte de referência, né? Colocaríamos no frasco adotado, um frasco que é o frasco recomendado para a calibração, faremos todas as correções de volume, de posicionamento dentro do poço, determinaríamos a atividade de referência dessa fonte. Depois disso, a gente encaminharia para o Serviço de Medicina Nuclear para que eles fizessem a medição com essa fonte, seria uma fonte de referência no poço recomendado para a energia do Tecnésio 99. Isso nós já fizemos esse teste. Já fizemos com alguns serviços diferentes, na verdade foi o trabalho de mestrado de uma aluna, e ela conseguiu parceria com alguns serviços de medicina nuclear para testar essa metodologia. A metodologia 2, o serviço de medicina nuclear mandaria para mim uma fonte, e aí essa fonte poderia ser a procedência de uma radiofarmácia centralizada, industrial, hospitalar, mas ele mediria antes no ativímetro dele e mandaria para mim com a hora de medição e a atividade que ele mediu. Eu ia fazer toda essa transferência para o frasco padrão, correção para a profundidade do poço, e mediria novamente, encaminharia para o cliente, para ele medir de novo uma fonte já padronizada, a mesma fonte que ele mediu, com todas as correções, para ele poder ver qual que é o resultado que ele obtém lá. A terceira metodologia é a que a gente fez pensando no nosso setor de produção, porque aí a gente faria tudo isso dentro, não teria... Para fazer as 2 metodologias que eu falei até agora, tem toda uma logística de transporte, que eu vou carregar um material radioativo até o Serviço de Medicina Nuclear. No terceiro, metodologia seria dentro do Instituto mesmo. Então, o centro produtor produziria uma fonte, mediria essa fonte nos seus medidores, lá são 23 no IPEM, mas ele, claro que a de Tecnésio, ele vai medir na saída da fonte de Tecnésio. Outro radiofármaco, iodo, ele ia medir no de iodo. E aí, depois disso, ele mandaria a fonte para mim e eu ia fazer todo aquele procedimento que eu falei para vocês.
colocaria no frasco de referência, faria todas as correções para posicionamento no frasco, dentro do poço, para volume no frasco, espessura da parede do frasco, e aí essa seria para o centro produtor, não teria esse problema de logística de transporte, que a gente, inclusive, construiu um laboratório, de forma que a gente consiga transportar a fonte de maneira segura do centro produtor até o laboratório de calibração. Então, essa seria a nossa contribuição. Se a gente já está trabalhando nisso, eu já tive vários alunos trabalhando nessas metodologias, com simulação de Monte Carlo, para a gente poder estudar o frasco, a câmara de pulso, estamos fazendo vários trabalhos, estamos tentando agora a certificação da instalação, onde vai ser o laboratório de medição dos radiofármacos, e a gente espera que logo a gente consiga essa certificação da instalação, para a gente começar a oferecer essas metodologias de calibração como uma complementação. É claro que se a gente não vai conseguir calibrar no Brasil inteiro, porque a gente tem essa logística de transporte, então provavelmente dentro de São Paulo, do estado, a gente consiga, mas se a gente conseguir casar essa calibração com esse planejamento que o Laboratório Nacional tem, de fazer um ensaio de proficiência para todas as instalações que medem a atividade de radiofármaco, a gente pode ter uma coisa melhor aí para frente, tá bom? Próximo. Era isso que eu queria falar, não sei se eu corri muito, fiquei preocupada com o tempo, mas o que eu queria falar, estou à disposição para alguma pergunta, alguma colocação, espero ter sido clara. Muito obrigada. Maria da Penha, mas que eu vou até usar uma palavra que eu não gosto, mas essa sua apresentação foi uma delícia. Ah, que bom. Nós ficamos aqui 1 hora, olha, você Eu tinha falei 30 quanto tempo, hein? minutos. Eu falei falei 1 hora? Mas não, eu particularmente gostei demais, fiquei muito feliz em ouvir. Eu gostei da proposta aí da calibração. Eu não sei até que ponto a gente pode contribuir por meio da Remesp para esse tipo de trabalho. Nós somos um organismo de ensaio de proficiência, de repente a gente pode somar a experiência e contribuir para que vocês continuem crescendo aí em cima desse conceito, que eu particularmente fico preocupado quando a gente está falando em radiofármacos e, de repente, eu fico sabendo que parte dos equipamentos não são calibrados, né? Será que em algum lugar, aí no IPEM eu não tenho medo, não, mas em relação a outros, fica aí a dúvida. A gente precisa reduzir esse nível de incerteza para que as pessoas possam receber esses radiofármacos aí nos seus processos, porque nós estamos falando de vidas, né? De tratamento. E a metrologia aí tem um papel bastante relevante. Eu até ia perguntar, antes de perguntar, vou fazer um comentário. Aliás, o Eduardo Garcia ele fez dois depoimentos. Primeiro, parabéns pela magnífica apresentação. Esse é o nosso Eduardo Garcia. E ele também falou, eu tenho uma curiosidade, vamos ver se você consegue tirar a curiosidade dele. Considerando que um participante esteja com seus resultados fora do ensaio de proficiência, como realizar uma ação corretiva em atividade tão específica e única? Suas atividades deverão ser suspensas enquanto não forem tratadas as suas ações corretivas? Essa é a pergunta do Eduardo. Bom, estão me ouvindo? Porque meu rosto sumiu aqui, eu não estou me vendo mais. Tá, nós estamos ouvindo. Mas vocês estão me ouvindo, né? Bom, então é o seguinte, quando o IRD, o Laboratório Nacional, fez o primeiro ensaio desse tipo, teve um centro produtor que não estava bom para o iodo, ficou fora dos limites. Então, o que aconteceu? Foi feito o comunicado, eles fizeram uma revisão de procedimentos e verificaram o controle de qualidade do equipamento, refizeram aquele teste. E aí eles corrigiram, o problema foi corrigido. O caso de interromper o trabalho, como não é uma atividade obrigatória,
a gente não consegue obrigar a interromper a atividade. Assim, é claro que eles sofrem fiscalização. Aí o órgão fiscalizador é que tem que estabelecer, olha, não está funcionando, não tem o ativímetro funcionando direito, não pode trabalhar, né? Não tem que interromper a atividade. Então, assim, a gente como laboratório de calibração, eu não posso determinar, mas a pessoa que me pede calibração tem que saber que ele vai ter fiscalização de algum órgão, seja Anvisa ou seja Senem, e ele tem que apresentar os seus equipamentos funcionando de maneira adequada. O que a gente recomenda como laboratório de calibração é que nunca se tenha um equipamento só para um ponto. Que você tenha dois, que você possa comparar, porque se você manda um para calibração, fica com um, se um dá problema, você tem outro. Então, é interessante que tenha sempre dois, e que se você conseguir manter esses testes de controle de qualidade, que eu falei um pouco rápido, estava com medo do tempo, mas os testes de controle de qualidade, eles são rigorosos, tem vários testes que devem ser feitos. É um jeito de você garantir que o seu equipamento está funcionando de maneira adequada. O professor Paulo Cunha, que você citou, ele está desde 2021, é isso? Que ele fez aquela apresentação? Foi o ano passado que ele fez essa apresentação. Entendi. E como que está a aderência, a adesão a esse tipo de proposta dele? Você é uma, tem muitos? Então, na verdade, o Laboratório Nacional, eles estão com a gente junto nessa proposta. Eles acham que esse procedimento de calibração tem que ser implantado. Então, eu acho que o Laboratório Nacional ele tem um pouco de força. Agora, a Senem está passando por uma modificação da sua estrutura, porque está separando a parte reguladora dos institutos de pesquisa. E, provavelmente, o Laboratório Nacional vai ficar dentro da parte que vai ser de fiscalização. Então, eu acho que aí eles vão ter um pouco mais de força. E eu acho que no futuro, assim, toda vez que tem um encontro de meteorologia, ou que a gente participa, ou de física médica, a gente toca nesse encontro. Então, Paulo Cunha, há muito tempo a gente tem contato, ele já trabalhou no Laboratório Nacional, agora ele está na UERJ, porque ele já se aposentou da atividade inicial dele, ele está na UERJ, mas ele é um nome muito importante na nossa área, e ele sempre tem argumentos muito fortes, assim. Então, eu acho que eles também já estão com um procedimento lá in situ, também vai no hospital, leva o equipamento dele para fazer medição, então, assim, eles têm essa preocupação. Então, eu acho que pode ser que, assim, agora as coisas estão um pouco paradas, porque a Senem com essa modificação, divisão de atividades e tal, mas eu acho que assim que as coisas estiverem bem estabelecidas, eu acho que a gente pode ser que uma próxima revisão dessa norma 305 já venha essa obrigatoriedade de calibração. Porque eu acho que é um jeito de começar, porque as pessoas falam assim, não, é muito longe, os laboratórios das clínicas, é difícil levar porque é pesado, mas se não tem uma regra, uma norma, você não começa a fazer. Isso aconteceu na área o Dimenstein deve saber bem, na área de radiodiagnóstico convencional, não existia nenhuma norma que exigia calibração de equipamento, não existia, então no Brasil era uma bagunça. As normas surgiram antes da gente ter estrutura para calibrar. Quando as normas surgiram, nós saímos tudo correndo atrás. Todos os laboratórios, as empresas foram se formando para fazer levantamento radiométrico, e hoje a gente tem uma estrutura montada já no Brasil. Então, acho que se não começar assim, a coisa não vai chegar lá. Eu não tenho dúvida. E o que a gente puder contribuir, conte eu agradeço muito. Agradeço. Eu não tenho mais perguntas, né? Mas eu gostaria de, mais uma vez, doutora Maria da Penha, agradecer a sua palestra. Eu agora tenho gravado, eu quero assistir mais uma ou duas vezes, porque... Que bom. Você vai achar os erros agora, ai, meu Deus. Não, tem um conteúdo fantástico aí, que nós não podemos prender aqui só com a gente. Nós vamos disponibilizar em algum momento para que as pessoas, eu vou te passar o link, se você quiser compartilhar com seus alunos, vai ficar aí uma aula que eu acho que poucas vezes eu vi alguém falar em metrologia para o setor de radiações ionizantes, né, de radiofármacos, como você fez, uma palestra maravilhosa. Então, parabéns. Obrigada. Mais uma vez, eu agradeço a sua participação no nosso Metro Saúde. Nós vamos encerrar, porque já são 17h15, e o tempo já se esgotou, e a nossa mestre de cerimônias precisa fazer o encerramento. Então, Maria da Penha, para suas considerações finais,
Mais uma vez, muito obrigado, viu? A Remesp, a diretoria da Remesp agradece de coração a sua apresentação aqui no nosso Metro Saúde. Eu que agradeço, Celso, eu fiquei muito contente de poder falar e de ter sido tão bem recebida na Remesp, como tenho sido todas as vezes que participo. Fiquei contente de poder falar um pouquinho da área que a gente representa, muitas vezes as pessoas realmente não têm esse conhecimento, então eu estou muito satisfeita. Eu que agradeço a oportunidade, espero que as pessoas tenham aproveitado e eu estou à disposição. Então, o meu e-mail está ali na apresentação, qualquer dúvida, qualquer questionamento, estou à disposição de todos. Muito obrigada. Viu? Obrigado. Obrigado. Então, eu aproveito a todos e solicito que permaneçam na tela, façam um sorriso para a nossa foto oficial do evento. Vamos lá. Sim. Eu agradeço a todos e